Quando a gente fala em termos de gordura, qual seria a melhor gordura? A gente precisa identificar os tipos de gordura. Então, uma das gorduras que a gente costuma utilizar no dia a dia no consumo são os óleos, né, ou as gorduras. Então, a gente tem algumas gorduras sólidas, como óleo de coco, manteiga, a gordura da carne, a do porco, a banha de porco, a da galinha, tá? A gente vai ver que elas são altamente ricas em gorduras saturadas, sendo o óleo de coco o principal, tá? A manteiga é muita gordura saturada e a gente vai ter as gorduras monossaturadas e as poliinsaturadas, onde a gente vai ter os óleos vegetais tendo menos gordura saturada e uma variação entre monossaturada e poliinsaturada. O que seriam as gorduras saturadas e quanto a gente deveria consumir, né? Na gordura saturada deve representar menos de 10% das calorias diárias, tá? Então, elas são formadas por ácidos graxos saturados, cuja estrutura química possui apenas ligações simples entre átomos de carbono, o que se torna sólido em temperatura ambiente. Já a poliinsaturada, de 5 a 10% das calorias diárias, elas vão ter fontes de ômega 3 e ômega 6 e são compostas por ácidos graxos poliinsaturados que contêm duas ou mais ligações duplas em sua cadeia de carbono. A monoinsaturada, até 15 a 20%, tá? Então, seria a principal fonte de gordura. A gente vai achar no azeite, abacate e nozes. São compostas por ácidos graxos monoinsaturados que possuem uma única ligação dupla em sua cadeia de carbono, o que vai influenciar na sua fluidez. E as gorduras trans, que a gente deve evitar no máximo, são fontes de produtos ultraprocessados, como a margarina, tá? São insaturadas modificadas por processo de hidrogenação para torná-la mais sólida em temperatura ambiente. E em termos de prevenção ou de aumento de risco quando a gente cozinha, então o que a gente percebe que quando a gente escolhe a margarina ou a manteiga, a gente tem um aumento, né, do risco de mortalidade total. E que também a margarina e a manteiga, eles também aumentam o risco de doenças, mortalidade por doenças cardiometabólicas. Já fato não observado na escolha, né, do óleo de milho, canola e de oliva. E tendo o óleo de canola e de oliva uma proteção na mortalidade geral e o de oliva tendo uma proteção nas doenças cardiometabólicas. E quando a gente faz a escolha, estou usando manteiga, agora eu vou trocar por margarina. Então a gente percebe que essa troca pode reduzir o risco de doenças, a mortalidade em geral, tá? É, eu trocar a margarina por manteiga, há um aumento dessa mortalidade, mas quando eu troco a margarina por os óleos vegetais, eu tenho uma redução de risco. Tá? E isso aqui a gente observa isso da troca da manteiga para margarina geral, mas a gente não observa em doença cardiometabólica, a gente não observa uma redução na doença cardiovascular e nem no diabetes, nem em doenças respiratórias. E então, assim, qual seria então o melhor óleo para se cozinhar? Talvez o de canola e o de oliva e o óleo de milho em algumas situações. E a gente observa aqui que as gorduras, né, têm uma dose-resposta que pode aumentar o risco de mortalidade geral ou ter um efeito protetor. E a gente observa que quando a gente tem o consumo de gorduras saturadas, a gente tem um aumento de risco, né? Aumento de risco também de mortalidade por câncer. Agora, quando a gente escolhe os monoinsaturados e poliinsaturados, a gente observa, assim, uma redução de risco. Será que o ovo é um vilão ou ele é um herói? Em 2015, deram uma notícia: pode-se comer ovo à vontade, mas esqueceram de falar que existiam aquelas pessoas que são hiperrespondedoras da dieta, do colesterol da dieta, e aqueles que eram hiporrespondedores do colesterol dietético. Então, talvez essas pessoas que fossem hiporrespondedoras do colesterol dietético, eles não tivessem nenhum efeito com o consumo excessivo de ovos.
Recentemente foi iniciado um reality show onde uma das suas participantes tinha um relato que consumia mais de 40 ovos por dia. Será que isso pode trazer algum dano à nossa saúde? O que é que os estudos mostram, né? Uma ampla amostra de mulheres pós-menopausa, o consumo de colesterol dietético e maior consumo de ovos foram ambos associados a um risco modestamente maior de desenvolver doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Tá? Então, embora sejam estudos que podem ter uma evidência epidemiológica limitada e inconsistente, né? Alguns autores estão sugerindo sim que podem causar danos e que mais estudos são necessários, mas também a gente observa, né, um ano depois, uma nova publicação colocando que o colesterol dietético, a cada 300 miligramas a mais que eu consumo por dia, aumenta em 10% o risco de mortalidade geral e em 13% o risco de doença cardiovascular. E um consumo de ovo, né? Um ovo tem média 50 gramas. Se eu vou aumentando essa quantidade, eu vou ter um aumento de 6% do risco da mortalidade geral e 9% do risco de doença cardiovascular. Tá? E essa observação foi mais frequente aonde? Nos Estados Unidos e na Europa. Na Ásia não teve essa associação.